Segundo Samuel 5, Davi é ungido rei de todo Israel. Então vieram todas as tribos de Israel até Davi em Hebron e falaram, dizendo: Eis que somos o teu osso e a tua carne. Também em tempos passados, quando Saul era rei sobre nós, tu eras aquele que saías e entravas em Israel, e o Senhor te disse: Tu alimentarás Israel, meu povo, e tu serás um capitão sobre Israel. Assim, todos os anciãos de Israel vinham até o rei em Hebrom, e o rei Davi fez um pacto com eles em Hebrom diante do Senhor, e eles ungiram Davi rei sobre Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou por 40 anos. Em Hebrom ele reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo o Israel e Judá. Davi conquista Sião, e o rei e os seus homens foram para Jerusalém até os jebuseus, os habitantes da terra, que falaram a Davi, dizendo: Exceto se removeres os cegos e os aleijados, não entrarás aqui, querendo dizer, Davi não pode entrar aqui. Todavia Davi tomou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. E Davi disse naquele dia: Todo aquele que subir pelo canal e ferir os jebuseus e os aleijados e os cegos, que são odiados pela alma de Davi, será chefe e capitão. Pelo que disseram, os cegos e os aleijados não entrarão na casa. Assim Davi habitou no forte e o chamou de cidade de Davi, e Davi edificou o entorno desde Milo em direção ao interior. E Davi prosseguiu, e tornou-se grande, e o Senhor e Criador dos exércitos estava com ele. O reinado de Davi é reconhecido por Irão, e Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi e árvores de cedro, e carpinteiros e pedreiros, e eles edificaram uma casa para Davi. E Davi percebeu que o Senhor o havia estabelecido rei sobre Israel, e que ele havia exaltado o seu reino por causa de Israel, seu povo, filhos de Davi que nasceram em Jerusalém, e Davi tomou para si mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois de chegar de Hebrom, e houve ainda filhos e filhas nascidos a Davi. E estes são os nomes daqueles que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, e Sobabe, e Natã, e Salomão, e Bar também, e Elisua, e Nefeg, e Jafia, e Elisama, e Eliada, e Elifelete. Davi derrota os filisteus. Todavia, quando os filisteus ouviram que eles haviam ungido Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, e Davi ouviu isto, e desceu à fortaleza. Os filisteus também vieram e se espalharam no vale dos Refaíns, e Davi consultou o Senhor, dizendo: Subirei até os filisteus? Entregá-los-ás em minha mão? E o Senhor disse a Davi: Sobe, pois sem dúvida entregarei os filisteus na tua mão. E Davi veio até Baal-Perazim, e Davi os feriu ali, e disse: O Senhor irrompeu sobre os meus inimigos diante de mim, tal como a brecha de águas. Por isso ele chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim, e ali eles deixaram as suas imagens, e Davi e os seus homens as queimaram. E os filisteus subiram novamente, e se espalharam no vale dos Refaíns. E quando Davi consultou o Senhor, ele disse: Tu não subirás, mas faz um cerco por trás deles, e investe sobre eles contra as amoreiras. E será que quando ouvires o som de um mover sobre a copa das amoreiras, então te moverás? Porquanto então o Senhor sairá diante de ti, para ferir o exército dos filisteus? E Davi assim o fez, como o Senhor lhe havia ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer.